Queria pedir desculpas, mas houve um corte de energia, mas já conseguimos retomar aí. Eu estava explicando aqui sobre a questão dos tipos de empresa, firma individual, sociedade limitada, sociedades anônimas, e aqui depois ele coloca pontos fortes e fracos de cada uma dessas aí. Então, por exemplo, a firma individual, o lucro é todo do sócio, tem pouco custo, mas por outro lado, o proprietário tem responsabilidade sobre tudo que acontece ali naquela empresa e assume essas responsabilidades e tal. Então aqui tem um resumo das vantagens e desvantagens de cada um desses três tipos principais. Existem outros, mas aqui é a firma individual, quando você já tem uma sociedade, mas é um número pequeno de sócios, que é a sociedade limitada, e depois também quando você tem um número aí muito grande, que é a sociedade anônima, onde você tem os acionistas que adquirem as ações dessa empresa. E aí vem as funções da administração financeira, porque trata-se aqui muito da questão da tesouraria e da controladoria, que são duas áreas financeiras dentro da empresa. Quando a gente fala de áreas, então você tem ali quais são as responsabilidades da tesouraria: administração do caixa, cobrança, é, decisões de financiamento, de investimentos. Então, a tesouraria é a área que vai tomar essas decisões, é como se fosse uma área executora, enquanto que a controladoria ela vai avaliar, vai monitorar e vai verificar tudo que está acontecendo ali, refinando inclusive o planejamento financeiro dessa empresa. Então a controladoria ela vai trabalhar em cima de todos os aspectos. A gente vê ali que ela entra na questão da contabilidade, do patrimônio, do planejamento tributário. Então, estas duas áreas dentro de uma grande empresa, porque controladoria não é muito comum você encontrar em empresas de menor porte, até que tesouraria sim, mas controladoria não. Controladoria normalmente acontece em grandes empresas. E aí nós temos a relação dessa área financeira da empresa com as outras áreas, como, por exemplo, a economia e a contabilidade. Então, um bom gestor financeiro, ele tem, além de um bom relacionamento com essas outras áreas, ele tem um conhecimento também. Ele não é um especialista em economia, ele não é um especialista em contabilidade, mas ele tem que ter conhecimento nessas áreas para poder conversar com os especialistas. Então, por que que um gestor financeiro precisa entender em economia? Porque ele vai fazer planejamento e ele precisa ter uma correlação do que acontece na economia e na empresa dele. Quando o governo, por exemplo, informa que o PIB vai crescer no próximo ano 2%, ele precisa saber qual que é o impacto que isso tem dentro da empresa que ele gerencia. Se o Copom resolveu diminuir a taxa Selic, qual que é o impacto que isso vai ter na hora de oferecer crédito para o meu cliente comprar os produtos que a minha empresa vende? Então, ele precisa estar alinhado com isso aí. Da mesma forma que a contabilidade. O regime tributário que a empresa vai adotar, o que está acontecendo, quais são as normas, o que eu preciso fazer, o recolhimento dos tributos. Então, eu preciso dialogar com essas áreas para que eu possa ser um bom gestor, para que eu possa fazer o papel ali. E, dentre os grupos de atividades que esse gestor vai desenvolver, nós temos aqui três que são fundamentais. A tomada de decisão de investimento, quando eu olho o balanço, como a própria definição coloca, ele é um retrato da empresa, da sua posição patrimonial numa determinada data, no caso do Brasil, no dia 31 de dezembro de cada ano.
O balanço está subdividido ali em ativos e passivos. O conceito da contabilidade, os ativos são os bens e direitos que essa empresa tem, enquanto os passivos são as obrigações que ela assumiu com os sócios e com os credores, com terceiros. Só que numa visão mais gerencial, mais financeira, eu posso dizer que os ativos são os investimentos realizados pela empresa, onde a empresa alocou recursos. Então, eu tenho dois grandes grupos aqui, ó, ativos circulantes e ativos fixos, que normalmente a gente chama aqui de imobilizados. Dentro do ativo circulante, você tem basicamente lá o disponível, caixa, banco e aplicações financeiras de curto prazo. Você tem o contas a receber, você tem o estoques. Então, a gente diz que esses investimentos eles são permanentes, desculpa, eles são temporários, porque eles estão sempre se renovando. Por isso o nome de capital de giro, que é o foco dessa disciplina, que é a administração do capital de giro. Então, a gente está falando sobre as decisões dentro dos ativos circulantes aqui. Enquanto que os ativos fixos são aqueles investimentos permanentes na infraestrutura da empresa. Mas faz parte das decisões de um gestor financeiro saber o quanto alocar de recurso em cada um desses dois, em infraestrutura e em capital de giro. A empresa precisa dos dois para funcionar. E uma boa gestão financeira vai conseguir equilibrar isso aqui. Do mesmo jeito que, para fazer investimentos, eu preciso de recursos. Então, eu tenho que também tomar decisões de financiamento, de onde buscar os recursos que serão investidos. Podem ser oriundos de terceiros, dívidas, e aí as dívidas estão classificadas no curto e no longo prazo, mas pode ser recurso próprio, aporte de capital dos sócios, lançamento de ações no mercado. Então, eu tenho, como gestor de uma empresa, identificar quais são as melhores fontes de financiamento e quais são os melhores investimentos para serem feitos naquela empresa. E quando eu consigo alinhar essas duas coisas, financiamento com investimento, eu estou trabalhando o planejamento financeiro da empresa. Então, adequar isso, pensar um fluxo de caixa que esteja equilibrado. O que eu digo um fluxo de caixa equilibrado? Porque tem empresa que tem muita entrada de caixa, mas imagine que as entradas de caixa ocorram sempre no final do mês e as saídas estão concentradas no início. Salário de funcionários, a maioria dos impostos que são recolhidos ocorre no início do mês. Se a minha empresa começa a gerar receita, gerar entrada de caixa só no final do mês, há um descompasso. Eu preciso trabalhar um planejamento, eu preciso tomar decisões de financiamento para adequar as minhas decisões de investimento. Então, por isso que essa visão do balanço, ela mostra claramente para a gente o que é essa decisão financeira. Aqui vem fazendo um detalhamento em cima disso e coloca uma variável fundamental nessa análise, que é a questão do risco. A gente fala que dentro da área financeira você tem duas variáveis que andam sempre juntas, risco e retorno. Então, quando você faz um investimento, você faz com a expectativa de gerar um retorno. Mas todo investimento tem um risco associado. E, como eu disse, os dois normalmente caminham juntos, porque se você quer um investimento que gere um retorno alto, você tem que estar disposto a assumir mais riscos. Se você privilegia um investimento de baixo risco, provavelmente você vai ter que se contentar com retornos menores também. Então, toda decisão, primeiro você vai avaliar o aspecto operacional, o aspecto de retorno, mas depois também precisa fazer uma análise de risco
para ver o que vai acontecer ali. Então, você tem riscos econômicos e riscos operacionais. Então, quando eu falo de situação econômica, eu estou falando de retorno sobre investimentos. Se eu estou falando de retorno sobre investimentos, o que me mostra isso, se eu estou tendo retorno ou não, é o lucro. Então, o lucro é o retorno dos investimentos. Eu estou avaliando aqui. Por quê? Porque eu preciso avaliar o seguinte: para fazer os investimentos, eu preciso de recursos. Esses recursos vêm de terceiros e de recursos próprios. Os recursos de terceiros têm um custo. É os juros que eu pago quando eu vou lá e pego um empréstimo no banco, por exemplo. E o capital próprio, ele também tem um custo que a gente chama de custo de oportunidade. Bom dia, Verônica. Bom dia. Você está me ouvindo? Sim, Está conseguindo visualizar minha tela? tô sim, tô conseguindo ver. Ok, só um minutinho aqui. Eu já comecei aqui, Verônica, e eu estou trabalhando da seguinte forma. Eu estou passando pela apostila. Esse primeiro módulo ele é um módulo mais conceitual, mas nos outros, onde a gente tem cálculo, tem algumas questões ali, eu também vou usar uma planilha de Excel para demonstrar os cálculos que estão lá e vou disponibilizar a planilha para vocês, para depois facilitar na hora de estudar, ok? Ok, beleza. E você pode ficar à vontade, assim, na hora que tiver alguma dúvida, pode me interromper sem problema, e a gente vai tirando essas dúvidas que tiver aí. Tá, tá bom, pode deixar. Então, o que eu estou explicando aqui é que quando você olha o balanço da empresa, você tem os ativos são investimentos. Investimentos geram retorno, mas os retornos estão normalmente associados a riscos. Uhum. Por outro lado, para fazer esses investimentos, eu preciso de recursos. E esses recursos vêm de terceiros, dívida com banco, com fornecedor, com todo mundo que de alguma forma vai ter um relacionamento ali com a empresa. Mas também vem de recursos próprios, os sócios, os acionistas que estão trabalhando ali. O recurso de terceiro, ele tem um custo de captação, é os juros que eu pago sobre o empréstimo. Sim, Enquanto que o recurso próprio, o dinheiro que o sócio coloca na empresa, também tem um custo. Eu não pago juros para o sócio, mas ele tem uma expectativa de retorno. Quando eu resolvo abrir uma empresa, é porque eu acho que isso vai me gerar algum tipo de retorno. Então, essa expectativa a gente dá um nome de custo de oportunidade. Porque a partir do momento que você achar que aquilo não está valendo mais a pena, o que você vai fazer? Você vai vender sua empresa, vai fechar a empresa e vai investir em outra coisa. Então, apesar de não ser um custo tão explícito quanto o custo dos juros do banco, porque você assina um contrato, mas ele também existe. Então, quando você olha o balanço da empresa, os investimentos e as fontes de financiamento, existem dois riscos associados. Em relação ao investimento, você tem um risco econômico. O que é o risco econômico? Esse investimento não gerar retorno e sim. você ter prejuízo com esse investimento. Enquanto que, do lado de captação, do lado das fontes de financiamento, você tem um risco financeiro de não ter dinheiro para pagar sua dívida. Então, o gestor financeiro, ele trabalha dentro dessas duas perspectivas. Eu decido onde alocar dinheiro, investimento, e de onde eu vou tirar recurso, financiamento, correndo o risco de não conseguir gerar o retorno esperado e correndo o risco de, em algum momento, não conseguir honrar os compromissos que eu assumi. É isso que está sendo explicado aqui na questão tanto do risco econômico quanto do risco financeiro. Então, é nessa perspectiva que o gerente trabalha. E ele trabalha ainda sobre uma orientação que ele precisa gerar o máximo de lucro possível. Então, assim,
dentro das metas de um gerente financeiro, de um gestor financeiro, existe a ideia de que eu preciso maximizar o lucro, sendo eu o dono ou não da empresa, porque às vezes a empresa é uma empresa de grande porte, os donos não são gestores, então eles contratam pessoas para fazer isso, e eu, como gestor e não dono, eu vou tentar fazer aquela empresa gerar o maior lucro possível. Só Sim. que existe, inclusive, uma controvérsia que o que é mais importante? Maximizar o lucro ou maximizar a riqueza? E aí esse conceito de riqueza ele é, às vezes, um tanto quanto ambíguo. O que é maximizar lucro? O que é maximizar riqueza? Maximizar lucro é gerar mais receitas do que custo, pronto, do que gastos. Vai sobrar dinheiro, e quanto mais sobrar, melhor para os donos da empresa, inclusive. Eu tenho mais lucro para distribuir. Sim. Agora, maximizar a riqueza é, além de maximizar o lucro, fazer com que essa empresa seja cada vez mais valiosa, seja cada Uhum. vez, tenha um valor cada vez maior de mercado. Então, Sim. a empresa pode até, em alguns momentos, não conseguir gerar lucro, mas é uma empresa extremamente valiosa no mercado. Imagine, por exemplo, o caso da Vale, quando aconteceu aquela situação de Brumadinho. Ela teve prejuízo naquele ano, mas o valor da Vale, apesar de ter perdido um pouco de valor de mercado, mas ele ainda continuou gigantesco. Sim. Então, uma coisa é o lucro, outra coisa é a riqueza. E muitos autores, eles dizem o seguinte: o verdadeiro papel do gestor financeiro é maximizar a riqueza. Maximizar lucro é uma consequência. Se eu tomo decisões para fazer com que a empresa seja cada vez mais valiosa, o Uhum. lucro vai vir em contrapartida. Entendi. Porque eu posso, inclusive, tomar decisões para gerar lucro que podem fazer o contrário, é minimizar a riqueza. Eu posso tomar decisões, por exemplo, de sonegação de impostos. Se eu sonegar impostos, eu vou gerar mais lucro. Mas isso, em algum momento, vai destruir a riqueza dos meus acionistas. Então, eu tenho que estar sempre focado nessa questão aí, o que eu preciso fazer. Ó. O administrador financeiro ele vai fazer ações e tomar decisões financeiras, pensando no retorno e no risco sempre, e aí isso vai aumentar o valor da empresa. Então, esse aqui seria o processo que deveria ser seguido. Nem sempre, porque às vezes o próprio dono da empresa e o próprio gestor, eles estão focados muito na questão do lucro e esquece de É. avaliar isso aqui, só quer saber da geração de lucro, que é aquela visão mais de curto prazo e não de perenidade da empresa. Então, Sim. aqui, no final desse, desse módulo introdutório, ele fala de um negócio que a gente chama de problema de agência, que é exatamente quando você tem uma empresa que não é gerenciada pelos donos. O caso de grandes empresas que você contrata gestores para isso. Por que existe esse problema de agência e por que o nome agência? Porque, nesse caso, o gestor, o presidente, o diretor, o gerente, ele é um agente do dono da empresa atuando ali dentro daquela organização. Então, daí o problema de agência. O problema é que o presidente, por mais preocupado que ele esteja, e isso serve para os diretores e para os gerentes, com o resultado para o dono do negócio, os acionistas, mas ele também tem seus interesses próprios. Ele também quer demonstrar a capacidade dele, por exemplo, de geração de lucro para se valorizar no mercado. Então, o problema de agência é quando o gestor ele coloca seus interesses na frente dos interesses do sócio, do dono do negócio. Sim. E aí, nesse caso,
isso acaba gerando alguns custos, tem alguns fatores aqui de mercado que podem atrapalhar, mas existem formas de você tentar combater isso aí também. Uma delas, que hoje em dia é muito utilizada, é o seguinte: é você bonificar esses gestores pela valorização da empresa. Por exemplo, quando é a empresa que negocia na Bolsa, então quando você vai lá e consegue valorizar a empresa na Bolsa, os gestores são bonificados. Eles têm prêmios por desempenho. E muitas vezes esses prêmios são ações da própria empresa que ele recebe. Então ele deixa de ser só um agente e passa a ser dono daquele negócio também. Então ele passa a se preocupar também em valorizar a empresa, porque valorizar a empresa é valorizar os próprios ganhos. Sim. Então, quando a gente percebe, quando o mercado percebe, os acionistas de uma empresa, que pode estar ocorrendo esse problema de agência, eles tomam algumas medidas, e essa de bonificação com ações da própria empresa é uma das alternativas que nós temos aí para tentar combater. Opa, aqui voltou lá no início. Então, esse primeiro módulo, ele é um módulo introdutório, e ele traz esses conceitos fundamentais. O que é a área de finanças dentro das empresas? Que tipo de empresa que existe? Quais são as decisões que um gestor financeiro... Então, é um módulo conceitual para dar as definições iniciais para a gente começar a entender o que é a administração do capital de giro dentro da empresa. Porque a administração de capital de giro é uma decisão financeira. O quanto eu vou alocar é uma decisão financeira. Então, já no módulo 2 aqui, nós vamos trabalhar aqui o conceito de... Cadê aqui? Deixa eu diminuir aqui para aparecer. Introdução ao capital de giro. Aqui sim a gente começa, no módulo 2, a tratar especificamente da questão da disciplina. E aí, ele começa falando sobre as decisões aqui do capital de giro, que são as decisões de curto prazo, dá um conceito de capital de giro. Capital de giro, ele é o seguinte: ele é um investimento que a empresa faz na sua operação. Se a minha empresa é uma indústria, a sua operação é o quê? É a produção e a venda. Então, é um investimento que eu faço na produção e na venda. Então, é a compra de matéria-prima, é a transformação dessa matéria-prima em produto, é a venda desse produto, é a concessão de crédito para o meu cliente. Se é uma empresa comercial, é a compra de mercadoria para revenda, a gestão desse estoque, a venda e concessão de prazo. Então, é uma reserva que a empresa tem, e o dinheiro que está lá no caixa também, parte dele, para poder manter essa operação em ordem sem percalços, sem que a empresa fique atrasando pagamento, sem que a empresa deixe de honrar compromissos assumidos. Então, uma empresa que tem um investimento adequado em capital de giro é uma empresa que não enfrenta esse tipo de problema. Pode até enfrentar, eventualmente, porque situações não previstas podem acontecer na empresa. Mas, na maioria das vezes, empresas que têm uma boa definição e um bom investimento em capital de giro são aquelas empresas que, naturalmente, não vão ficar enfrentando tanta dificuldade assim. Aqui, nesse desenho embaixo, ele mostra o fluxo dos recursos do ativo circulante, porque o dinheiro vai para o caixa você compra estoque, aí aí você vende mercadoria, a matéria-prima você transforma em produto, vende à vista e tal. Então aqui ele mostra isso que eu falei, que é esse ciclo, que é essa operação. Por isso que a gente fala que investimento de capital de giro é investimento na operação da empresa. O investimento são esses recursos aplicados aqui que, no final das contas, ele roda aqui, mas ele volta para o caixa.
E daí o nome também de capital de giro, porque eu investi uma vez, eu não preciso investir de novo. Ele vai voltar em algum momento para o meu caixa, porque eu peguei o dinheiro, comprei estoque, vendi estoque, dei prazo para o meu cliente pagou, o dinheiro voltou para o caixa. Aí eu vou pegar e vou comprar de novo, por isso que a gente tem ciclos aí. Agora, se a minha empresa quer aumentar o volume de vendas, aí ela vai precisar investir mais em capital de giro, em mais estoque e tudo mais. Então, esse processo, ele não depende do volume, o processo normalmente é esse. Mas a cada vez que eu quero aumentar o volume de vendas ou o mercado me dá essa possibilidade, eu vou ter que investir mais em capital de giro. E aquelas empresas que não têm esses investimentos são aquelas que começam a faltar mercadoria, são aquelas que atrasam as entregas para os clientes, que começam a atrasar pagamento, salário, começa a atrasar recolhimento de impostos. Por quê? Porque não tem um capital de giro que dê suporte à sua operação. E aí vem o conceito de capital de giro líquido ou capital circulante líquido. Eu prefiro o nome capital circulante líquido porque ele dá a exata ideia que eu estou tratando do ativo e do passivo circulante, quando eu falo aqui. E aqui, como eu disse, eu vou mudar para a minha planilha aqui para poder mostrar. Então, aqui eu tenho o ativo circulante, tenho o passivo circulante, tem valores aqui, que é os que estão aqui nessa própria tabela aqui, que está na apostila aí. E aqui fala o seguinte, como é que eu calculo o capital circulante líquido? Eu vou pegar o ativo circulante e subtrair do passivo circulante. Essa é uma das fórmulas. Mas eu tenho uma outra também, que é um pouquinho mais complexa, que eu vou somar o patrimônio líquido com o passivo não circulante e vou diminuir do ativo circulante. Ele faz esse cálculo aqui embaixo. Vou mostrar aqui na planilha porque fica mais fácil. Então está aqui. A primeira fórmula do CCL, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando o ativo circulante, 160 mil, e estou deduzindo do passivo circulante, 120 mil. Então, quando eu faço essa conta, um menos o outro, o valor que eu vou encontrar ali, 40 mil, 160 menos 120. Significa que essa empresa... Porque o que é o passivo circulante? São as dívidas que a empresa tem de curto prazo. O que é o ativo circulante? São os recursos que essa empresa tem de curto prazo. Então, ela tem mais recursos do que dívidas. Ela paga todas as dívidas, teoricamente, e ainda sobra 40 mil para ela. Então, ela tem um capital ali para dar uma certa tranquilidade, uma certa folga financeira para ela. Nesse caso aqui, que tem mais recursos do que obrigações. Como eu tratei só de ativos e passivos circulantes, que representam o curto prazo dentro da empresa, essa forma de calcular o CCL, ela está considerando o curto prazo. É uma visão de curto prazo. No curto prazo, eu tenho mais recursos do que dívidas. E isso me dá uma tranquilidade financeira. Essa outra forma, ele está falando o seguinte, olha, soma os 100 mil que os sócios colocaram na empresa, mais 80 mil que eu peguei de empréstimo de longo prazo e subtrai dos investimentos que eu fiz de longo prazo também. Então, quando eu calculo aqui, eu estou pegando 100 mais 80, 180, menos 140, e aí eu vou ter os mesmos 40 mil, só que numa visão de longo prazo. E isso me ajuda a entender por quê. Por que no curto prazo eu tenho mais recursos do que obrigações?
porque eu captei recursos de longo prazo e não investi tudo aqui, sobrou. E a sobra que teve, eu mandei para o capital de giro. Então, por isso que a gente tem essas duas formas de visualizar o capital circulante líquido. Numa visão de curto prazo, ele indica o quanto está sobrando ou quanto está faltando do dinheiro da minha operação. Nesse caso, está sobrando 40 mil. Quando eu faço numa perspectiva de longo prazo, eu estou entendendo o seguinte: de onde está vindo essa sobra de recursos? Daqueles recursos de longo prazo que eu não investi em ativos permanentes, que eu não comprei máquinas, que eu não comprei equipamentos e tal. Aí eu direcionei para o caixa. O dinheiro foi parar no caixa da empresa. Essa ideia ficou clara para você, Verônica? Sim. Eu às vezes me confunde um pouco ativo, assim, na hora que a gente fala ativo, passivo, sabe? Mas deu para entender. Pois é, da agora para frente você pensa o seguinte: toda vez que eu falar em ativo, eu estou falando aonde a empresa está investindo o dinheiro. E Aham. toda vez que eu falar passivo, eu estou falando de onde esse dinheiro está vindo. Porque olha só para você ver aqui, vou pegar aqui na própria apostila. Aham. Ativo. Aonde que a empresa colocou dinheiro? Disponível é o caixa. Ela pôs dinheiro no caixa, ela deu crédito para os clientes, ela comprou estoques, ela pagou tributos que ela vai recuperar, ela tem depósito judicial. Então está vendo que isso aqui tudo mostra onde o dinheiro foi parar? Sim. Por Uhum. outro lado, por exemplo, o estoque. Eu tenho 40 mil de estoque, mas eu não tinha dinheiro no caixa para comprar estoque. Então como é que eu fiz? Eu fui lá e peguei com o fornecedor. Então o fornecedor foi a origem do recurso. O estoque foi a aplicação que eu dei para aquele recurso. Ah, sim. Aham. A empresa precisava de dinheiro para comprar máquinas e móveis, utensílios e tal. Ela não tinha dinheiro. O que ela fez? Ela foi lá e fez um financiamento e colocou dinheiro aqui. Os É, sócios colocaram dinheiro na empresa. Então, por isso que a gente fala que os passivos são as fontes de recursos. E os ativos é o que eu estou fazendo com eles. E é por isso também que o meu balanço ele tem que fechar. O total de ativos com o total de passivos tem que fechar. Por quê? Porque imagine que aqui fosse 300 e aqui fosse 250. Olha, se eu tenho 300 mil em recursos e eu só apliquei 250, cadê os outros 50 mil? Onde é que ele foi parar? uhum. Ou o contrário, imagine que aqui tem 300 e aqui só tem 250. Tá, eu investi 300 mil na empresa, mas eu só tenho 250 mil em recursos, os outros 50 mil vieram de onde? Sim. Então, É, por isso, pode falar. não, é porque aí, por exemplo, então, o passivo é só curto prazo, certo? Passivo circulante. Aí, Isso. se eu fizer um financiamento a longo prazo, igual para comprar uma máquina, alguma coisa assim, aí é o não circulante. É o não circulante. O não circulante é a dívida de longo prazo. Entenda circulante como curto prazo. O não Aham, circulante é longo prazo. beleza. E no caso do ativo, é a mesma coisa, né? O Não. circulante é o investimento de curto prazo, que a gente chama de capital de giro, Sim. e o não circulante é o investimento de longo prazo, que a gente Bom. chama de investimento permanente, de infraestrutura, de imobilização. Tá, beleza. É porque essa parte assim que me pega, sabe? Mas aqui você vai ver que na medida em que a gente for andando, porque assim, até porque nessa disciplina especificamente, administração do capital de giro, a gente vai ficar muito focado no circulante, no ativo e no passivo. Em Uhum. alguns momentos a gente vai falar dos outros, igual eu falei agora, mas a gente vai ficar muito focado nos circulantes aqui. Você tem outras disciplinas no curso que vai tratar, por exemplo, de análise de investimentos.
Aí você vai tratar só do longo prazo. Uhum. Então, você tem disciplinas para tratar aspectos específicos. Então, nessa, a gente está falando disso aqui. E quando a gente calcula esse CCL, eu estou avaliando o seguinte: olha, eu tenho um capital ali que me dá a garantia de que eu vou conseguir pagar o que eu devo. O CCL, você pode entender ele como sendo essa folga financeira que a empresa tem. Folga financeira em que sentido? Se eu pegar os recursos de curto prazo, eu consigo pagar tudo que eu devo no curto prazo e ainda sobra 40 mil. Sim. Uhum. Se, imagine que eu tivesse aqui, ó, vou mudar um valor aqui. Em vez de 20 mil aqui, vou colocar que eu devo, aliás, no fornecedor, em vez de 45 mil, eu devo 100 mil para fornecedor. Olha o que aconteceu para mim. O meu CCL agora, ele está 15 mil negativo. Significa que eu não tenho mais folga financeira. Sim. Significa que, nesse momento, para me conseguir pagar tudo que eu devo no curto prazo, está faltando 15 mil. Sim. E quando o meu CCL está negativo, se eu não conseguir reverter isso num período curto, é quando a empresa começa a ficar atrasando pagamento. Uhum. Atrasa pagamento de fornecedor, atrasa salário, atrasa os empréstimos que fez no banco, para de recolher impostos. Então, quando você vê uma empresa que está enfrentando esse tipo de dificuldade, é porque ela não tem um capital de giro, é porque ela está trabalhando com CCL negativo. Sim. Entendi. Então, esse é o conceito do CCL. E aí tem um outro conceito aqui também no material, que vai falar do capital circulante próprio. Você tem o capital Sim. circulante líquido e você tem o capital circulante próprio. O que é o capital circulante próprio? É o capital próprio, que é representado pelo patrimônio líquido, menos aquilo que são os investimentos de longo prazo. Então, qual que é a diferença básica entre o capital circulante líquido e o próprio? Que no capital próprio ó, é quase igual à fórmula de baixo aqui. Deixa eu apagar isso aqui que está tampando aqui a fórmula. Só que aqui ó, eu estou fazendo PL menos ANC. Aqui eu ainda estou considerando as dívidas também de longo prazo. Isso aqui é para dizer o seguinte: o capital próprio, patrimônio líquido, ele, assim, por padrão, ele deve ser utilizado para fazer investimento de longo prazo. Mas quando a empresa tem muito capital próprio, ela faz todos os investimentos e ainda sobra para ela investir em capital de giro. Sim. Essa sobra é que a gente chama de capital circulante próprio. Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Deixa eu fazer a continha aqui só. Pronto. Então, vou pegar aqui, ó, patrimônio líquido, 100 mil, menos ativo não circulante, 140 mil. Deu 40 mil negativo. O que isso significa no capital circulante próprio? Que o capital circulante líquido, a folga financeira que a empresa tem, não é de recursos próprios, porque o recurso próprio dela não sobrou. Ela usou ele todo aqui, ó, comprando máquinas, comprando móveis, investindo em marcas e patentes, investindo no ativo não circulante. Uhum. Então, para que ela gerasse essa folga financeira que ela tem, porque qual que é a diferença desse para esse? É só a dívida de longo prazo, o passivo não circulante. Então, ela precisou usar a dívida de longo prazo, mas com a dívida, ela complementou o que faltou aqui e ainda sobrou para poder gerar a folga financeira. Então, na maioria das vezes, o indicador que é mais interessante para a gente é esse aqui, é o capital circulante líquido.
porque é ele que me mostra se está tendo folga ou não. Esse aqui é só para saber se essa folga está usando capital próprio ou não. E aqui você verifica o seguinte, ó, você pode ter uma estratégia de, aqui não é capital circulante próprio, aqui é capital circulante líquido. Volume de dinheiro em caixa e qual que é o risco que isso tem para a empresa. Você pode adotar uma estratégia agressiva. O que é uma estratégia agressiva? Você vai manter o mínimo possível de dinheiro no caixa. Por que isso é agressivo? Porque você, primeiro, está assumindo um risco grande, chegou uma conta inesperada, você não tem dinheiro para poder pagar. Por outro lado, o seu retorno também é maior. Por que isso? Porque o dinheiro parado no caixa ele não rende. Então, se eu mantiver o mínimo possível de dinheiro no caixa, eu posso investir isso em outros lugares que vai ter um rendimento maior. Então, eu ganho mais, mas corro mais risco, porque pode acontecer algum gasto imprevisto ali. E se eu for um gestor que tem o perfil exatamente oposto? Eu sou um gestor conservador. O que eu faço? Eu deixo um volume de caixa grande, eu deixo muito dinheiro no caixa da empresa. O risco de eu não conseguir pagar as minhas contas é pequeno, porque o dinheiro está ali. Porém, o meu retorno também vai ser. Por quê? Porque o dinheiro está no caixa e ele não está rendendo. Talvez eu nem precisasse daquele dinheiro todo ali no caixa. Sim. E aí o que a grande maioria dos gestores fazem? Adota uma postura mais moderada. Deixa um volume de caixa que nem é o mínimo, nem é o máximo. Tem hora que vai sobrar um pouquinho de dinheiro, tem hora que vai faltar um pouquinho, e ele vai equilibrando essas coisas. Sim. Uhum. Então é uma estratégia aí mais, como é que eu vou dizer, além de ser moderada, é uma estratégia mais equilibrada. Mas você tem gestores extremamente conservadores. Quando você pega empresas familiares, por exemplo, em que o gestor é aquele que fundou a empresa há muitos anos atrás, na maioria das vezes você vai encontrar uma gestão mais conservadora. Sim. É aquele gestor que não gosta de fazer dívidas, que quer pagar tudo à vista, É, isso é verdade. porque ele não quer correr riscos. Ele já passou por muita coisa, ele já passou por momentos de escassez e ele quer minimizar ao máximo o risco de não conseguir pagar as contas que ele tem que pagar. Agora, Sim. se você pegar os jovens hoje que estão entrando aí, que estão empreendendo essas startups e tudo mais, eles assumem todos os riscos e mais algum, Uhum. porque eles têm uma visão diferente, eles querem retorno, quer retorno rápido, porque aí ele já passa aquele negócio para outro e já vai investir em outra coisa. Sim. Mas nós ainda temos a maior parte dos gestores aí dentro dessa perspectiva mais moderada. Então, até quando eu não sei, mas você tem isso aí de tentar equilibrar as coisas. E aqui o que mostra esse cálculo do cálculo do capital próprio, e no final aqui ele está mostrando o investimento em capital de giro, que é esse quadrinho que eu mostrei aqui, logo no final, dessa postura mais agressiva, conservadora ou moderada dentro da estrutura. Então aqui, olha, a ideia, isso aqui não é regra imutável, mas a ideia é o seguinte: eu deveria fazer os investimentos permanentes com recursos próprios e deveria fazer investimentos temporários ou de curto prazo com dívidas de curto e longo prazo. Mas isso não é uma regra, porque às vezes o volume de investimento de longo prazo que eu vou fazer é tão grande
porque eu não tenho capital próprio suficiente, eu tenho que usar a dívida. Aí eu posso usar a dívida de longo prazo, não tem problema. O que eu não devo fazer, e isso sim gera problema para a empresa? Fazer investimento de longo prazo com dívida de curto prazo. Aí a empresa vai enfrentar dificuldade. Porque é aquele negócio, você comprou uma máquina que vai te permitir aumentar a sua produção, vender mais, gerar mais caixa para a empresa, só que você vai demorar 2, 3, 6 meses para colocar aquela máquina em operação. Porque você ainda tem que treinar funcionário, você tem que instalar a máquina, fazer reforma para adequar e tal. 6 meses. Mas você fez uma dívida de curto prazo. Você nem instalou a máquina ainda e já está pagando os boletos. Então, não é uma estratégia adequada usar fonte de curto prazo, dívida, para fazer investimento de longo prazo. Vai lá no BNDES, faz um financiamento de longo prazo. Aí não tem problema. Porque normalmente esses financiamentos têm até um período de carência aí que você não precisa pagar nada até que você possa colocar aquele equipamento em operação. E Sim. aqui encerra esse segundo módulo. Esses 2 primeiros módulos, apesar que nesse segundo já tem algum cálculo ali, mas eles são muito mais conceituais para a gente entender essa estrutura do que é o capital de giro. Porque daqui para frente, os próximos módulos, aí sim a gente já vai entrar nos cálculos e o que é fundamental, definir o quanto uma empresa precisa de capital de giro. Porque ter capital de giro insuficiente ou ter capital de giro em excesso é ruim para a empresa. Então, você saber a medida certa para o tipo de empresa, para o tipo de negócio que ela tem, é fundamental. E, infelizmente, até por uma falta de educação financeira que nós temos no Brasil, historicamente, a maioria das pessoas que, quando começam a empreender, não tem ideia, não tem esse conceito de capital de Sim, giro e tal, até já ouviu falar, mas não sabe o que é, não sabe calcular, não sabe gerenciar esse capital de giro. sim. Ficou alguma dúvida, Verônica? Não, não, ficou tranquilo. Então, É, agradeço aí a sua participação, desejo para você aí um ótimo final de semana obrigada. e assim, até a nossa próxima aula online. Você está fazendo mais alguma disciplina financeira esse semestre? Não, eu tô até meio confusa também, porque é a primeira vez que eu faço EAD, né? Ah, Aí eu qual que é seu pensei, curso? gestão financeira mesmo. Aham. Aí eu tô igual, por exemplo, na hora que eu abri lá, eu fiquei meio confusa, porque tem, tem, na hora que você vai abrir o módulo, né, a matéria, aí Sim, tem lá o númerozinho, né? sim. Aí as matérias que estão lá tem o mesmo número. Aí eu fiquei assim, oh meu Deus, e agora? Eu vou para que lado? Eu começo qual? Eu faço, né? Eu fiquei meio perdida. Aí até então eu fiz só. Na verdade, também eu comecei no meio da semana passada, porque como eu fiz a inscrição na segunda, aí eu já não consegui acessar na segunda, na terça também não. Aí já dei uma confusão aí que eu acumulei 2 dias, né? Aí É, eu mas tô. ainda está em tempo de você recuperar, não preocupa não, porque as atividades avaliativas ainda nem foram disponibilizadas para vocês. Nesse começo é exatamente para vocês começarem a estudar, e aí tem também o recurso do Tira Dúvidas, que na medida que você for estudar, porque nós vamos ter 4 aulas iguais a essa de hoje. Já tivemos a primeira e vamos ter mais 3, é uma por mês. Mas Uhum. fora isso, nós temos o recurso do Tira Dúvidas, que na medida em que você for estudando, for fazendo exercício e tiver dificuldade, aí você entra lá no Tira Dúvida, porque
ou sou eu, ou é um tutor que vai responder para você. Normalmente sou eu. Professor, eu estudei o módulo 2 e estou com dificuldade em tal item, assim, assim. Aí a gente vai conversando lá no Tira Dúvidas, como se fosse um chat ali que a gente está batendo papo. Então, assim, não se preocupe de você ter entrado agora. É claro que, assim, se você tivesse entrado antes, você já estava com a matéria, já tinha estudado mais coisa, mas só vai exigir de você um pouquinho mais de esforço agora para colocar a matéria em dia, mas nem a atividade avaliativa você perdeu. Sim. Eu tô ficando de olho, né, para não ocorrer igual na aula, na hora que eu vi, eu falei assim, vou ficar. Eu não consegui entrar antes, né? Uhum. Mas vou ficar de olho para mim ficar atenta, não perder, porque qualquer vacilinho, se você deixar de olhar uma mensagem ali, você passa batida alguma coisa. A parte inicial que você perdeu, porque essa aula ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada depois para vocês lá dentro da própria plataforma. Então, assim, se você quiser, a hora que disponibilizar, é só você assistir a parte que você não viu. Assim Uhum. como outras disciplinas. Se porventura você perdeu alguma aula, todas elas são gravadas. Então, isso vai ser disponibilizado para você, provavelmente lá para segunda ou terça, que é quando o pessoal volta aí e olha para ver se a gravação deu tudo direitinho e tal, e aí disponibiliza para vocês. Sim, ok. Tem mais alguma dúvida que eu possa te ajudar? Não, tá tranquilo, tá de boa. Então, seja bem-vinda aí à FUMEC, ao curso, e aquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição, Verônica. Ok, pode deixar. Obrigada, viu? Por nada, um bom fim de semana para você. Igualmente. Obrigada. Tchau. Tchau.